1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 26, nós vamos ler um dos textos mais famosos da Bíblia, conhecido inclusive por pessoas que acho que nunca leram a Bíblia. Davi criando coragem para ir lutar com Golias. Se você nunca leu a história na Bíblia, você já escutou a história de alguma maneira. Vamos usar esse texto como a base da nossa meditação para hoje à noite. 1 Samuel 17, a partir do versículo 26, diz assim: Davi, conversando com o homem que estava ao lado, perguntou: Qual será a recompensa para quem matar o filisteu e livrar Israel dessa desonra? Afinal, quem esse incircunciso filisteu pensa que é para insultar o exército do Deus vivo? Repetiram a ele o que todos comentavam sobre o que o rei daria a quem matasse o filisteu. Eliabe, seu irmão mais velho, ouviu Davi conversando com os soldados e perdeu a paciência. O que você está fazendo aqui? Por que não está cuidando daquelas ovelhas magricelas? Eu sei qual é a sua intenção. Você veio aqui para assistir à batalha de camarote. Davi respondeu: Qual o problema? Só fiz uma pergunta. Ignorando o irmão, voltou-se para outro soldado e fez a mesma pergunta, recebendo a mesma resposta. Alguém contou a Saul o que Davi estava conversando e o rei mandou chamá-lo. E Davi disse: Senhor, não perca a esperança. Estou pronto para enfrentar esse filisteu. Saul respondeu a Davi: Você não tem condições de lutar contra esse filisteu. É muito jovem e inexperiente. O filisteu tem mais tempo nas guerras do que você tem de vida. Davi retrucou: Sou pastor e cuido das ovelhas do meu pai. Quando um leão ou urso atacava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás, matava e resgatava o cordeiro. Se o animal quisesse me atacar, eu o agarrava, torcia seu pescoço e o matava. Leão ou urso, qualquer um deles, eu matava. Por isso farei a mesma coisa com esse filisteu incircunciso que está afrontando o exército do Deus vivo. O Eterno, que me livrou das garras do leão e das garras do urso, também me livrará das mãos desse filisteu. Saul concordou: Tudo bem, pode ir, que o Eterno ajude você. Até aí. Uma coisa importante, não só importante como inevitável na vida, é a gente tomar decisão. Na verdade, a gente passa a vida tomando decisões, mesmo que a gente não preste muita atenção na decisão que a gente tomou. Algumas coisas nós fazemos no automático, mas é uma decisão. Você tomou uma decisão hoje, pelo menos uma eu sei que você tomou, que foi vir aqui, uma decisão. Você não foi obrigado. Você ouviu, recebeu, na internet um convite e falou: eu vou. É uma decisão. Entre outras decisões mais simples. Acordou hoje cedo e teve que escolher a roupa, que para algumas pessoas não é nada simples. É uma decisão de complexidade existencial dramática. Escolher qual é a roupa, afinal de contas, que você vai atravessar 12 horas. Mas nós passamos a vida fazendo as escolhas e nós precisamos tomar decisões, porque se nós não tomarmos as decisões, alguém toma por nós. Não existe estado neutro de vida. Ou você toma a decisão, ou alguém vai tomar a decisão por você, ou a vida. A vida encaminha, a vida toma a decisão por você. Um jeito bonito de dizer isso, ou mais poético, para aliviar um pouco a culpa, é: deixa a vida me levar. Ou o famoso barco à deriva. Dá um ar meio romântico, né? O barco à deriva, sendo levado pelo vento e pela onda. Então, isso aí, de um jeito mais cru, mais grosso, é o quê? É uma pessoa que não está tomando decisão. Quem toma decisão é a maré. Quem toma decisão é o vento. É a vida. O sistema, a cidade, o mundo toma decisão pela pessoa. E tomar decisão é algo muito difícil por uma razão muito simples.
Na verdade, por uma sede que nós temos, que é a sede da certeza. Quando a gente está diante de um dilema, diante de uma encruzilhada, a gente quer tomar uma decisão, mas a gente tem um barulho dentro de nós que é: será que é isso? Será que está correto? Ontem, inclusive, eu tive uma conversa super descontraída com uma pessoa que ela estava querendo planos, inclusive o plano era mudar do Brasil, e ela falou assim para mim: você precisa me dizer se eu tenho certeza absoluta que eu tenho que ir. Eu falei: eu tenho que ter certeza absoluta que você tem que ir? Como é que nós vamos fechar essa conversa? Impossível, porque eu não tenho certeza absoluta nem onde eu vou estar daqui a pouco. Imagina que você tem que mudar de país. Mas, querendo ou não, a gente vive com essa mosca aqui, fazendo um barulhinho diante da decisão. Mas será que é isso aqui? Certeza que é isso aqui? Que é aquela dúvida de entrar num caminho e depois que a gente está no meio do caminho, a gente descobre que tinham outros, mais legais que o nosso. Quem nunca viveu isso, que atire a primeira pedra. De ter feito aquela escolha, e quando você está com a tua escolha em andamento, você recebe a notícia: olha, então, tinha uma outra ideia, e aí você fala: não acredito, eu preferia essa. Bom, por isso que é tão difícil tomar decisão, porque vira e mexe aparece uma opção melhor. Não é não? Você casou com esse cara e de repente você viu o outro e falou: não acredito. Agora vocês entenderam o que eu estou falando? Ficou mais claro? Vocês estavam muito tímidos, muito com cara de confuso. Assim fica mais fácil de entender. A gente quer tomar a decisão com aquela questão do não, é absolutamente certo, pode ir que vai, isso aqui vai acontecer. Certeza. Aí eu te pergunto, quem que tem essa certeza? Que é o desejo da vitória plena, quer dizer, nós vamos passar a vida ganhando. Nós vamos passar a vida sempre tudo dando certo e tendo uma vitória atrás da outra. Isso, além de ser impossível, tiraria o gosto da vitória, porque a gente só sabe o que é o gosto da vitória, porque a gente tem derrota, senão a vitória não faria o menor sentido. A gente tem dificuldade de tomar algumas decisões, sabe por quê? De mudar de vida, de falar: você pode mudar de vida. Muda seu jeito de viver. E a crise é exatamente qual? Mas, Vili, eu vou mudar o meu jeito de viver, e será que vai dar certo? Só que quem está com o desejo de mudar de vida, está nas entrelinhas dizendo o quê? Que o atual jeito de viver não está dando certo. Então olha como nós somos muito loucos. A gente tem medo de dar alguns passos com a aflição de que dê errado. Mas nós temos desejo de dar esse passo exatamente porque errado já está dando. Nós temos medo de ir para lá, mas ao mesmo tempo que a gente quer ir para lá. Agora, se eu tenho desejo de ir para lá, é porque eu estou insatisfeito com isso aqui. Então a gente tem uma obsessão, para usar uma palavra meio técnica, de ter a certeza de que lá vai ser melhor, de que a opção lá é a melhor decisão, sendo que hoje a gente não tem essa certeza, a gente não tem essa segurança, a gente não tem tudo isso que a gente tanto almeja. E a gente precisa romper exatamente com essa sede da certeza. E para romper o que a gente precisa? A gente precisa de ousadia. A gente precisa de uma coragem de romper com algumas coisas, algumas manias, alguns limites que nós temos. Porque todos nós, quando fomos criados com a melhor das intenções, nossos pais, nossos cuidadores, nossos professores, nossos pastores, colocaram cercas em nós, limites, que são importantes, que são saudáveis. Mas, de acordo com o meu momento de vida, eu preciso trocar a cerca. Eu preciso trocar o limite, porque o limite do Vili, de 41 anos de idade, não é o mesmo do Vili, que tinha 12. Porque muito tempo se passou, e os meus limites, eles se alteram, as minhas responsabilidades também. Então eu preciso aprender a romper, a ir além daquilo que foi imposto a mim. E às vezes eu preciso romper exatamente com o quê? Com essa lógica que foi colocada dentro de mim, e às vezes ela provém da religião, de que eu só posso tomar uma decisão a hora que eu tiver certeza.
A certeza absoluta de que vai dar certo. Se para tomar uma decisão eu tenho que ter certeza absoluta de que vai dar certo, ninguém aqui, se vocês são casados, vocês jamais poderiam ter casado. Porque ninguém, na véspera, inclusive, do casamento, falou, não, isso aqui é certeza que vai dar certo. Uns 2 meses antes a gente até acha, agora uma semana antes você fala, eu tô louco, vou pular fora. Porque se precisasse de certeza para decidir a pessoa com a qual você está planejando passar o resto da tua vida, ninguém teria casado. Porque ninguém tem essa certeza às vésperas de um casamento. Se não tem com casamento, vai ter com o quê? Por isso que é mó barato conversar com um adolescente quando ele está começando a pensar na profissão que ele quer ter. Já viu? Você quer fazer o quê? Olha, eu não sei se medicina, gastronomia ou direito. Você fala, nossa, está assim tudo absolutamente rachado. E aqui eu abro um parênteses. É um crime uma pessoa de 17 anos ter que decidir o que ela vai fazer até os, segundo a nova lei trabalhista, até os 100, né? Não, fala a verdade. Não, você com 17 anos... Vocês lembram quando vocês tinham 17 anos? Tem gente aqui que não vai conseguir lembrar. Mas eu lembro, eu ainda lembro. Com 17 anos você tem que decidir o que você vai fazer nos próximos 50. Não é muito. Eu acho um crime, de verdade. Brincadeiras à parte. Não, mas você tem que decidir. E a gente fala para os nossos filhos, mas você tem que decidir. O vestibular está aí. Como assim você não sabe? Como que ele não sabe, ele está em dúvida. Levanta a mão para o céu, você tem filho normal. Que bom, porque você também não sabia. E outra confissão, hein? Que tem gente que vai tentar não balançar a cabeça, vai balançar e vai entregar. Tem muita gente que com 17 anos falou, eu sei o que eu quero. Foi lá e fez a faculdade. Com 30 falou, onde é que eu estava com a cabeça quando eu fiz esse curso? Pronto, já identifiquei alguns, que era só o que eu queria para comprovar minha tese. A gente tem que ir além, a gente tem que ousar romper. Ou como diz o Mário Sérgio Cortella, a gente tem que transbordar. Ir além das nossas bordas. Isso é transbordar. O que é transbordar? Eu tenho bordas, eu tenho limites. A piscina que tem bordas. O que eu faço? Eu vou além. Porque me ensinaram, me colocaram dentro de um buraco e me falaram que é aquilo ali. E chega um momento na vida que eu tenho que fazer, eu transbordo, eu vou além. Eu vou além daquilo que me ensinaram. Isso não é pecado, isso não é erro, isso não é rebeldia. Mas é eu ir além dos meus limites. É eu superar aquilo que me ensinaram. Eu superar meus pais. Claro, não tem problema nenhum. Não é superar em termos de vencer, mas é superar em termos de pegar as ideias dele, agregar outras para construir uma vida mais completa ainda, mais bonita ainda. E acredito que a história de Davi, ou esse pequeno recorte da história de Davi, porque a história de Davi é complexa demais, incrível demais, pode nos ajudar exatamente com essa lógica da gente romper com um padrão, com os padrões estabelecidos pelo meio que a gente vive. Pode nos ajudar no encorajamento, a alimentar a ousadia para a gente enfrentar coisas que nós não queremos. Porque vamos combinar, muitas das lutas que você está enfrentando na tua vida hoje, algumas delas você sequer imaginou que elas iam bater na porta da tua casa. E elas bateram. E algumas não batem, algumas arrombam, né, a porta, entram na sala, sentam e ficam lá. E Davi pode nos ajudar, não com abracadabra, não com frase pronta, não com um copo d'água em cima da TV, não com sal grosso, não com nada disso. Mas com ousadia. Não com o espírito da covardia de se esconder atrás de truques e mandingas. Mas com a ousadia de rasgar o peito e encarar a vida com todas as questões que a vida está apresentando a nós. Porque Davi nos ensina que para viver uma vida com essa ousadia saudável, a gente não precisa de grandes estruturas. A gente precisa só dar vazão à nossa sede de mudança.
A gente precisa admitir a nossa insatisfação com a vida. Que eu acho que isso é um processo de muita maturidade. Quando a gente diz, eu estou extremamente insatisfeito com a minha vida. Mas eu estou insatisfeito com a vida, eu não estou reclamando do prefeito, eu estou insatisfeito com a vida, eu não estou reclamando do presidente. Estou insatisfeito com a vida, eu estou falando de mim mesmo. Porque falar mal de político já é fácil demais. É aquela pessoa que parou de reclamar do buraco na estrada e passou a reclamar do jeito que ela dirige. Entende a diferença? O buraco está ali, é verdade. Agora, e o jeito que você dirige? É esse tipo de insatisfação que chega uma hora a gente precisa adquirir, porque é só através dela que a gente consegue viver uma mudança. Porque enquanto eu só estou insatisfeito com alguém que está lá, eu não vou viver mudanças aqui dentro. Só vou viver mudanças aqui dentro a hora que eu ficar insatisfeito com quem está aqui dentro. Então não tem fórmula mágica, tem uma postura, da qual eu quero repartir com você, continuar repartindo com você algumas ideias. Semana passada eu falei para vocês que a gente precisa ousar perdoar. E hoje eu digo para você que você precisa ousar sonhar. Qual foi a última vez que você sonhou com alguma coisa legal para a tua vida? E eu pergunto isso, e parece uma pergunta de simples, mas não é, porque a nossa vida em São Paulo se torna tão corrida, tanta coisa, que sonho parece uma coisa que a gente não tem mais o direito de ter, porque a gente só tem que pagar boleto. O que é a nossa vida? Pagar boleto. Fazer reunião com o coordenador da escola. E no poupa-tempo resolver os pontos lá que você tem na carteira. Isso é a vida. Mas que hora que a gente vai voltar a sonhar? Como sonham as crianças? Bom, mas como sonham as crianças? Não o sonho das crianças, mas como as crianças. Porque quem decide viver o projeto do reino de Deus tem que ter postura das crianças. Não a infantilidade, a postura da simplicidade, inclusive de voltar a sonhar. Isso quem falou foi Jesus, correto? Senhor, quem é o maior no reino dos céus? O que Jesus faz? Chama uma criança e diz, vocês precisam voltar a viver desse jeito aqui. Vocês precisam resgatar algumas coisas que vocês perderam, como diria o Rubem Alves, na adultice de vocês. Vocês precisam voltar a sonhar. Qual foi a última vez que você sonhou alguma coisa para a tua vida? Mas não é sonhar com a televisão de 55 polegadas para assistir a Copa do Mundo. Não transforme os seus sonhos em coisas que o dinheiro pode comprar, porque isso aí uma hora você compra. É pouco demais sonhar com TV, carro, apartamento na praia, isso é muito pouco. A gente não pode reduzir as possibilidades existenciais naquilo que o dinheiro pode comprar. Bom, mas você está dizendo que dinheiro é fácil assim? Não, eu estou dizendo que a tua vida vale muito mais que uma TV. E que o nosso sonho tem que ser alguma coisa para muito além da matéria. Golias faz um desafio para o exército de Saul, exército de Israel. Um desafio que gera medo por todos os lados. A Bíblia diz que durante 40 dias e 40 noites, o gigante se levantava e chamava alguém para a luta. Esquece 40 dias e 40 noites como uma sequência. Esquece o gigante como uma pessoa. E transforme esse gigante, esses 40 dias e 40 noites, talvez como um período da tua vida de 40 anos, onde você está só ouvindo ameaças e você não consegue fazer nada além de responder ou de se esconder da ameaça que você recebe. Que são os teus problemas, que são os seus boletos, que são as questões todas que envolvem a nossa vida. Dia e noite, os problemas se posicionando. Dia e noite, os problemas se apresentando. Dia e noite, questões se revelando a você. E aí você fazendo o quê? Pânico. Que é o que geralmente a gente tem. A gente entra em pânico. Porque algumas coisas vão batendo na porta da nossa casa e a gente não sabe o que fazer. Então a gente entra em pânico. O que Golias faz? Golias rouba
a capacidade daquelas pessoas de sonhar. Ele tira delas a capacidade de pensar, de ousar uma vida diferente. Porque ele faz isso no primeiro dia, ele faz isso no segundo dia, ele faz isso no terceiro, faz no quarto. 40 dias chega uma hora que a gente não está nem contando. Você não lembra mais o que você fez há 40 dias, porque chega uma hora que 40 dias parece 40 anos. Já é do dia a dia, já é da rotina eu me calar, já é da rotina eu sufocar, já é da rotina eu ficar nessa apatia existencial. Por quê? Porque tem um gigante lá atrás roubando os meus sonhos. E quando morre um sonho, a tristeza. Mas quando morre um sonhador, a tragédia. Porque quando morre um sonho dentro da gente, é triste. Certo? Aquele sonho morreu, acho que triste. Agora, quando morre uma sonhadora, é uma tragédia. Porque nós precisamos de pessoas que sonham. Porque nós precisamos de pessoas que ousam sonhar, contemplar uma vida para além dessa que o Golias está anunciando. Porque nós precisamos de pessoas que tenham coragem de pensar a vida para além desse gigante que impede a gente de ver o horizonte. Então o Golias, ele é ousado e ele está dizendo como é que vai ser. E foram dando espaço e ele foi ganhando espaço, porque o problema é assim, se você for dando espaço, o problema não para, o problema aumenta. Correto? O problema chega e fala assim, não, eu vou ser desse tamanho e vou ficar aqui. Não, o problema é o seguinte, todo dia que você deixa de olhar para ele, quando você olha depois de uma semana, ele já tem outro tamanho. É o preço da omissão. Quando eu tenho alguma coisa de problema e finjo que ela não existe, eu não estou fingindo, eu estou adubando. Quando eu tenho uma questão mal resolvida dentro do meu coração e eu simplesmente sublimo, eu torno sublime, eu tento fingir que aquilo lá é algo sublime, o que eu estou fazendo? Deixando mais fácil? Não, alimentando, porque uma hora vai ficar mais complicado ainda. E o exército de Saul está fazendo isso, não deixa o Golias. E o Golias está dizendo, tá ficando bom isso aqui, tá? Estou cada vez maior. Eu já sou grande, mas vocês estão me deixando maior ainda. A indiferença, a omissão, a apatia, o medo, o descaso, está deixando ele maior ainda. Até que Davi entra na história, até que Davi se interessa, que foi o texto que nós lemos. Até que Davi se apresenta como uma possibilidade, e ao se apresentar como uma possibilidade, ele é imediatamente reprimido. Ele é imediatamente censurado para dizer, baixa a bola, ó, igual o teu tamanho, olha o teu tamanho. Quem você pensa que você é? E ele está lá querendo assumir um papel, é ousadia. Ele está lá querendo arriscar, é ousadia. Davi está ousando sonhar. Sonhando que ele pode enfrentar e que ele pode modificar uma situação insuportável. Mas Davi, você tem certeza que vai dar certo? Porque essa é a sede. Davi, não, na moral assim, palavra de crente, sim, vai dar certo. Não, a questão aqui não é mais se vai dar certo. A questão aqui é que já deu errado. E a gente precisa admitir na nossa vida, deu ruim. Vocês estão preocupados que lá na frente não vai dar certo. O Davi já está dizendo o seguinte, não. Vocês estão doidos. Vocês estão preocupados se vai dar certo lá na frente e vocês estão esquecendo de olhar que já deu errado hoje. E vocês estão fingindo que nada aconteceu e tem muita coisa acontecendo. E deu ruim hoje, e se a gente continuar assim, amanhã também vai ser pior, e a gente não tem nem futuro, porque as coisas só vão piorar. Então os irmãos de Davi não acreditam em Davi. As pessoas ali ao redor que escutaram ele perguntando que conversa é essa, falaram, olha o teu tamanho. Até que a conversa chega em Saul, e Saul olha para ele e fala, meu filho, mas o gigante tem de guerra o que você tem de vida. Você está louco?
E nós não temos o desenrolar todo da história, mas Davi deve ter usado todos os argumentos, como ele usou aqui, falando que ele protege as ovelhas, ele luta com o urso, ele luta com o leão, e ele não tem medo. E deve ter sido uma conversa longa, talvez de dias. E o gigante lá dizendo, escuta, não tem ninguém. E os soldados se omitindo e se escondendo. E a vida dizendo, escuta, ninguém vai fazer nada aqui nessa casa. E esse casamento indo por água abaixo e a vida falando, escuta, vocês vão mesmo deixar a coisa embora? E os filhos se perdendo e a vida dizendo, escuta, mais um dia, mais uma noite que ninguém vai fazer absolutamente nada. E aí então, na falta de opção, acho que uma hora Saul olha para Davi e diz, pai, só tem você, então vai você mesmo. Aquela falta de convicção total, cara, o que tem é você, então vai. Pode ir, Davi. E é muito curioso, porque a gente trava muitas vezes na nossa vida, tanto com o desejo de se vai dar certo, como com um outro desejo que permeia a nossa vida, chamado aprovação. Olha como a aprovação é um negócio ruim na nossa vida. Sabe onde que começa o lance da aprovação? No MEC, né? No Ministério da Cultura, da Educação e da Cultura. Porque a gente entra na escola e o que a gente tem que ser? Aprovado. Você tem que saber as coisas? Você tem que saber? Imagina, você tem que ser aprovado. Você tem que fazer uma prova. Faz uma prova. Você tirou nota boa? Você não precisa saber nada, você precisa ser aprovado. E essa lógica de ser aprovado, ela entra na nossa vida e ela toma conta de tudo. E a gente faz coisas para as pessoas para ser aprovado. E ninguém é aprovado o tempo todo. E Davi, você não vai ser aprovado, você não vai conseguir. Essa é uma prova que você não vai tirar nem média. Você vai ser destruído. O entorno de Davi já o reprovou. E o que Davi faz que é tão importante na vida? A gente descobrir, na nossa história, na nossa trilha de ousadia, a gente tem que diferenciar na história da nossa vida quem está do nosso lado e quem está com a gente. A gente precisa definir isso na nossa vida. Quem que está comigo e quem está simplesmente do meu lado. Do meu lado, em São Paulo, tem 10 milhões de pessoas. Agora, e comigo? Quem que está com você quando você decidiu sonhar? Não é quem está do teu lado, porque estar do lado não quer dizer absolutamente nada. Aquela hashtag tamo junto não quer dizer nada. Ela fica legal na rede e tal, mas ela não quer dizer absolutamente nada. Davi consegue equalizar essa questão da aprovação alheia. Davi consegue diminuir o som dos barulhos externos, porque quando ele abaixa os volumes externos, ele consegue ouvir o volume interno. Porque quando Deus fala, é aqui dentro, vem daqui de dentro, e uma hora tem pessoas dizendo, você não pode, você não tem condições, quem você pensa que você é, e ele consegue diminuir esses volumes, ele consegue equalizar essa questão da aprovação e da reprovação, e talvez como uma brisa suave, ele consegue ouvir alguma voz que a gente não sabe, dizendo, meu filho, eu estou contigo para o que der e vier. Você está ousando viver uma vida diferente, e Deus está do lado das pessoas que lutam pelas suas libertações. Deus está sempre do lado do oprimido, jamais do lado do opressor. Jamais. Davi conseguiu escutar aquilo que ninguém escutou. Davi conseguiu perceber aquilo que ninguém percebeu. Ou seja, a ousadia de Davi é, antes de tudo, uma ousadia espiritual. De tentar ouvir, de aquietar o coração para escutar quem de fato merece a nossa atenção.
Porque eu tenho as vozes desse mundo dizendo que eu não tenho condições, que eu não tenho valor, que eu não vou dar conta. E eu tenho a voz de Deus dizendo, eu estou contigo porque deve é. Eu tenho as vozes, os sons, os barulhos desse mundo dizendo que a minha vida não tem mais jeito, que os meus erros me condenam, que o meu passado me condena. E aí nós temos Mateus, Jesus dizendo, vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e experimentem do meu alívio. Como é que eu consigo escutar isso aqui dentro? Quando eu diminuo as vozes aqui de fora. Não é eliminar pessoas, não é romper amizades, não é mandar ninguém para o quinto dos infernos, não é isso não. É simplesmente quais são as prioridades, o que eu quero escutar, qual é a minha prioridade de vida. Davi aprende algo importante, muito importante, que é diferenciar quem está com ele e quem está simplesmente ao lado dele. E aqui eu quero contar brevemente, eu gosto muito de histórias, de fábulas, as parábolas de Jesus, e eu não sei se você já leu as fábulas de Esopo. Eu li um monte para os meus filhos quando eles eram pequenos. E uma das fábulas de Esopo que eu gosto demais é a fábula do amigo urso. Que é a história de dois amigos que estão andando pela floresta e de repente aparece um urso. Um dos amigos consegue subir na árvore rapidinho, o outro não conseguiu. Ele lembrou que o urso não ataca bicho que já está morto, ele deitou no chão e se fingiu de morto. Igual a gente na vida, sabe? Se finge de morto às vezes para as coisas ir embora. Se fingiu de morto. E o urso foi chegando perto, o urso chegou perto, bem devagar. O urso abaixou, chegou a encostar o nariz com o nariz, cheirou, levantou e foi embora. Quando o urso foi embora, o amigão desceu da árvore. Desceu, olhou para o que estava no chão e falou, nossa, eu estava muito preocupado com você. Eu estava muito preocupado com você. Mas me diz uma coisa, eu estava lá em cima da árvore olhando, teve aquela hora que o urso abaixou assim, e ele agachou, parece que ele falou com você. E o outro falou, cara, e ele falou mesmo. E o que ele falou? Para eu escolher melhor meus amigos. Para eu selecionar melhor as pessoas com as quais eu reparto a vida. Porque esse coração aqui é solo sagrado, eu não tenho que sair abrindo ele para todo mundo, não. Eu preciso saber quem está disposto a ir comigo para o funeral, porque em festa qualquer um vai, como diz o Eclesiastes. Melhor você estar numa casa que há choro, do que numa casa que há festa. Porque casa que há festa, e na casa que há choro, aí são os amigos que enfrentam ursos, e eles são poucos. E Davi consegue identificar e perceber quem está com ele e quem está ao lado dele. E quem está ao meu lado não necessariamente merece o meu coração. Quem está só ao meu lado não necessariamente merece a minha atenção. Quem está ao meu lado não necessariamente merece que eu faça aquilo que está sendo dito. Davi rompe com isso. E Saul abençoa Davi. E Davi vai. E o texto diz assim, Davi pegou seu cajado de pastor, escolheu 5 pedras lisas de um riacho, guardou-as no seu alforje de pastor e com seu estilingue se aproximou de Golias. Ele faz isso com uma certeza no coração, de que é melhor eu morrer dando muito trabalho para a morte, do que eu simplesmente deixar ela me levar. Eu já falei isso aqui em outras quintas-feiras, eu acho que a gente tem que dar muito trabalho para a morte. Sabe? Quando ela chegar, fala assim, não, tu pode vir, mas vai dar trabalho. Porque eu não vou me entregar assim não, porque eu amo a vida. Agora eu amo a vida porque eu entendo ela como um presente de Deus. Então se existe um exército ali parado, esperando a morte chegar, eu não. Eu vou lutar com todas as forças. E se minha chance é mínima, mas existe uma chance, então eu vou ousar lutar por essa mínima chance. Porque se eu entendo a vida como um presente de Deus,
eu jamais vou cometer o pecado de me entregar a qualquer coisa que seja. Por isso eu admiro tanto as pessoas que enfrentam doenças graves e talvez meses numa quimioterapia, numa radioterapia, pessoas que têm membros do corpo amputados e reaprendem a viver. Sabe o que é isso? Isso é ousadia. Isso é aquele gigante que se levanta e a pessoa olha para o gigante e diz: pai, eu vou te dar trabalho. Eu vou te dar trabalho. Você arrancou minha perna, eu vou aprender a andar de novo, porque eu vou te dar trabalho. Porque se tem um monte de gente desistindo de viver, porque não entendeu a preciosidade da vida. Eu vou lutar com todas as minhas forças. E se o que eu tenho é pedrinha que eu vou pegar no rio, é com isso que eu vou. Mas é porque eu escutei uma voz, que ninguém mais escutou, dizendo: meu filho, eu estou contigo, pode ir. E isso basta. Mas vai dar certo. Você tem certeza que é isso? Eu tenho certeza que vale a pena. Eu tenho certeza que vale a pena. E essa é a ousadia que a gente precisa ter na vida. A certeza de que vale a pena. Eu tenho certeza que vale a pena a gente deixar de escutar os covardes, que são muitos, e começar a escutar as poucas vozes que estão dizendo: não, eu acredito em você. É aquela criança que está no meio de uma família, que está todo mundo dizendo para ela que ela não devia ter nascido, ela é fruto de um sexo irresponsável, ela não era para estar ali, mas tem uma tia lá, tem uma vovó lá que está dizendo assim: minha filha, vai para cima. Então essa criança é isso aí, vai para cima. Ouve, escuta a voz dessa tia. E deixa os medíocres gritando as frustrações deles mesmo, porque todo mundo que grita alguma coisa de frustração está falando das suas próprias covardias. E fica o recado para a gente ser esse ponto diferencial. Onde há lugares de pessoas sendo oprimidas, onde a maioria está dizendo coisas opressoras e de negação, que eu e você sejamos essa voz, esse sopro do Espírito no coração das pessoas dizendo: eu vou dar a mão para você. E nós vamos juntos enfrentar o que for. Vai dar certo? Eu não sei, mas eu te prometo que vale a pena. Ou seja, a nossa vida, ela passa rápido demais. E se eu deixar, os gigantes vão se levantando dia após dia, noite após noite. E eu vou ouvindo essas vozes que elas vão simplesmente me encurvando, me encurvando, me encurvando. E eu vou encontrando as minhas tocas para me esconder. Não, e ninguém aqui nasceu para viver escondido. A gente viveu aqui para nascer, para viver de cara limpa, de cabeça erguida. Você pode ter cometido atrocidades, coisas feias no teu passado, pois o nosso passado pertence a Cristo e nele tudo pode ser feito novo. Você pode ressignificar a sua vida, sair dessa toca, sair do medo, sair da covardia, transforma esse passado que é um gigante te acusando, pois diminui o valor, diminui a intensidade, coloque ele no seu devido lugar, está com uma pedra no meio da testa dele, ouse sonhar, porque Deus está nos chamando a viver uma vida de sonhos. Porque os nossos sonhos são as nossas armas. Eles vão todos se realizar, os nossos sonhos? Tomara que não, porque a gente sonha umas bobagens que é melhor que não aconteça. Mas os nossos sonhos podem nos levar, nos impulsionar. São as utopias. O que é uma utopia? Utopia é aquela coisa que você vai conseguir chegar lá? Não, mas só de tentar eu já andei um monte. Quem é a nossa grande utopia? Jesus. Nós vamos conseguir ficar igualzinho a Ele? Fala a verdade. Não vamos, mas só de tentar a nossa vida já vai ficar linda demais. Só de mirar em Jesus e falar: eu vou fazer de tudo para tentar fazer igual a Ele, a minha vida já ganha um significado diferente. Eu tenho que ousar. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de amor, de poder e de moderação. Que eu e você tenhamos sensibilidade e fé no nosso coração. Sensibilidade para escutar a voz de Deus. E fé para viver segundo o que essa voz nos diz. Amém? Fique em pé, eu quero orar com você.